Seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. 7. O Abismo de Helm. O sol já caía para o oeste quando partiram de Edoras, e sua luz estava nos olhos deles, transformando todos os campos ondulantes de Rohan em uma névoa dourada. Havia um caminho gasto, rumando para o noroeste ao longo dos sopés das Montanhas Brancas, e eles o seguiram, subindo e descendo em uma região verde, atravessando pequenos regatos velozes em muitos vales. Muito à frente e à direita, erguiam-se as montanhas nevoentas. Tornavam-se cada vez mais escuras e altas à medida que as milhas passavam. O sol pôs-se lentamente à frente deles. O entardecer veio atrás. A hoste seguiu cavalgando. A necessidade os impelia. Temendo chegar tarde demais, cavalgavam com toda a velocidade que podiam, raramente parando. Velozes e resistentes eram as montarias de Rohan, mas havia muitas léguas a percorrer. Eram 40 léguas e mais, a voo de pássaro, de Edoras até os vales do Aizen, onde esperavam encontrar os homens do rei, que rechaçavam as hostes de Saruman. A noite fechou-se sobre eles. Por fim pararam para montar o acampamento. Haviam cavalgado por umas 5 horas e estavam bem longe na planície ocidental. Porém, mais de metade de sua viagem ainda estava diante deles. Fizeram então seu bivac em um grande círculo, sob o céu estrelado e a lua crescente. Não acenderam fogueiras, pois estavam incertos dos acontecimentos. Mas puseram um anel de guardas montados em seu redor, e batedores montados seguiram muito à frente, passando como sombras pelas dobras do terreno. A noite lenta passou sem novas nem alarmes. Ao amanhecer, as trompas soaram, e 1 hora depois tinham retomado a estrada. Ainda não havia nuvens no firmamento, mas o ar levava um peso. Fazia calor para aquela estação do ano. O sol nascente estava enevoado e, atrás dele, seguindo-o lentamente a céu acima, via uma escuridão crescente, como uma grande tempestade que chegava do leste. E lá longe, no noroeste, parecia haver outra escuridão incubando em torno dos pés das montanhas nevoentas. Uma sombra que se arrastava devagar, vinda do Vale do Mago. Gandalf atrasou-se até onde Legolas cavalgava ao lado de Elmer. Tem os olhos aguçados de tua pela gente, Legolas, disse ele. Eles conseguem distinguir um pardal de um tentilhão a uma légua de distância. Dize-me, podes ver algo lá longe, na direção de Isengard? Muitas milhas nos separam, respondeu Legolas, olhando para aquele lado e protegendo os olhos com a mão comprida. Posso ver uma escuridão. Há vultos movendo-se nela, grandes vultos bem longe na ribanceira do rio, mas não sei dizer o que são. Não é névoa nem a nuvem que derrota meus olhos. Há uma sombra, como um véu, que algum poder deita sobre a terra, e ela marcha lentamente rio abaixo. É como se a penumbra sobre árvores infindas fluísse descendo das colinas. E atrás de nós vem uma verdadeira tempestade de Mordor, disse Gandalf. Será uma noite negra. À medida que avançava o segundo dia de cavalgada, o peso no ar aumentou. À tarde, as nuvens escuras começaram a alcançá-los. Um dossel sombrio com grandes beiradas encapeladas, manchadas de luz ofuscante. O sol se pôs, vermelho como sangue em uma névoa fumacenta.
As lanças dos cavaleiros tinham pontas de fogo quando os últimos raios de luz inflamaram as faces íngremes dos picos de Trihirne. Já se erguiam muito próximos, no braço mais setentrional das Montanhas Brancas, três cornos denteados fitando o pôr do sol. No último brilho vermelho, os homens da vanguarda viram um ponto negro, um cavaleiro que voltava na direção deles. Detiveram-se para esperá-lo. Ele chegou, um homem exausto, com elmo amassado e escudo partido. Lentamente apeou do cavalo e ficou um instante ali parado, ofegante. Finalmente falou. Elmer está aqui? Perguntou ele. Vós vindes, afinal, mas tarde demais e com pouquíssima força. As coisas têm andado mal desde que Teldred tombou. Ontem fomos rechaçados por cima do Aizen com grande perda. Muitos pereceram na travessia. Depois, à noite, vieram novas tropas sobre o rio contra nosso acampamento. Todo Isengard deve estar vazio, e Saruman armou os moradores selvagens das colinas e os pastores da Terra Parda, além dos rios, e também incitou estes contra nós. Fomos arrasados. A muralha de escudos foi rompida. Erkenbrand de Westfold conduziu os homens que conduziu reunir à sua fortaleza no abismo de Helm. Os restantes estão dispersos. Onde está Elmer? Diz ele que não há esperança à frente. Ele precisa voltar a Edoras antes que os lobos de Isengard cheguem até lá. Théoden havia permanecido em silêncio, escondido da visão do homem, atrás de seus guardas. Agora impeliu seu cavalo para a frente. Vamos, posta-te diante de mim, Seor, disse ele. Estou aqui. A última hoste dos Eorlingas partiu a cavalo. Ela não retornará sem batalha. O rosto do homem iluminou-se de alegria e pasmo. Ergueu-se com esforço. Depois, ajoelhou-se, oferecendo ao rei a espada denteada. Comandai-me, senhor, exclamou. E perdoai-me, Pensastes que fiquei em Meduseld, curvado como uma árvore velha sob a neve do inverno. Era assim quando partisse para a guerra. Mas um vento oeste sacudiu os ramos, disse Théoden. Dai um cavalo descansado a este homem. Cavalguemos em auxílio de Erkenbrand. Enquanto Théoden falava, Gandalf cavalgou um pouco à frente e ficou ali sentado a sós, fitando o norte no rumo de Isengard e o oeste na direção do sol poente. Depois voltou. Cavalga, Théoden, disse ele. Cavalga ao abismo de Helm. Não vás aos vales do Aizen e não te demores na planície. Preciso deixar-te por um tempo. Scadufax agora precisa levar-me em missão veloz. Voltando-se para Aragorn e Elmer e os homens da casa do rei, exclamou. Cuida bem do senhor da marca até eu retornar. Esperai por mim no portão de Helm. Adeus. Disse uma palavra a Scadufax e o grande cavalo partiu de um salto, como flecha disparada do arco. Mesmo enquanto o olhavam, ele se foi. Um lampejo de prata ao pôr do sol, um vento sobre a relva. Uma sombra que subia e desaparecia de vista. Snauman abufou e empinou-se, ávido por segui-lo. Mas somente uma ave veloz poderia tê-lo alcançado em voo. O que isso significa? Perguntou a Rama, um dos guardas. Que Gandalf capa cinzenta tem necessidade de pressa, respondeu Rama. Ele sempre vai e vem sem ser esperado. Língua de cobra, se aqui estivesse. Não acharia difícil explicar, comentou o outro. É bem verdade, assentiu Rama. Mas quanto a mim, esperarei até ver Gandalf de novo. Quem sabe esperes muito tempo, disse o outro. A hoste agora se desviou da estrada para os vales do Aizen e tomou um curso rumo ao sul. Caiu a noite e eles ainda cavalgavam. As colinas aproximaram-se, mas os altos picos de Trihirne já estavam indistintos diante do céu que escurecia. Ainda a algumas milhas de distância, do lado oposto do vale de Westfold, uma grande enseada nas montanhas, estendia-se uma grota verde de onde saía uma garganta nas colinas.
Os homens daquela terra a chamavam de Abismo de Helm, lembrando o nome de um herói das antigas guerras que ali fizera seu refúgio. Ela se insinuava para dentro cada vez mais íngreme e estreita, vinda do norte sob a sombra do Trihirne, até os penhascos assombrados por corvos se erguerem como imensas torres de ambos os lados, eclipsando a luz. No portão, no portão de Helm, diante da boca do abismo, havia um contraforte de rocha que se projetava do penhasco setentrional. Ali, sobre a crista, elevava-se altas muralhas de pedra antiga, e no seu interior havia uma torre altiva. Os homens diziam que, nos longínquos dias da glória de Gondor, os reis do mar haviam construído ali aquela fortaleza com as mãos de gigantes. Era chamada de Forte da Trombeta, pois uma tromba tocada na torre ecoava no abismo atrás dela, como se exércitos há muito esquecidos estivessem saindo para a guerra das cavernas sob as colinas. Também uma muralha fora feita pelos homens de antigamente, desde o Forte da Trombeta até o penhasco meridional, bloqueando a entrada do passo. Por baixo dela, através de um amplo aqueduto, saía o riacho do abismo. Fazia uma curva em torno do sopé da rocha da trombeta e depois fluía em um sulco pelo meio de uma larga nesga verde, descendo suavemente do portão de Helm para o dique de Helm. Dali, caía na garganta do abismo e saía para o vale de Westfold. Ali, no Forte da Trombeta, junto ao portão de Helm, morava agora Erkenbrand, mestre de Westfold, nos limites da marca. À medida que os dias se obscureciam com a ameaça da guerra, ele, sábio que era, havia consertado a muralha e reforçado a fortaleza. Os cavaleiros ainda estavam no vale abaixo, diante da boca da garganta, quando se ouviram gritos e toques de trombeta dos batedores que iam à frente. Flechas assobiaram vindo da escuridão. Rapidamente um batedor retornou e relatou que cavalga-lobos estavam à larga no vale e que uma hoste de orcs e homens selvagens se apressava rumo ao sul, vinda dos vales do Eisen, e parecia estar rumando para o abismo de Helm. Achamos muitos do nosso povo jazendo mortos ao fugirem para lá, disse o batedor, e encontramos companhias dispersas, indo para cá e para lá, sem líder. Ninguém parece saber o que foi feito de Erkenbrand. É provável que ele seja alcançado antes de conseguir chegar ao portão de Helm, se já não pereceu. Foi visto algum sinal de Gandalf? Perguntou Théoden. Sim, senhor. Muitos viram um ancião trajado de branco, montado em um cavalo, passando pelas planícies para cá e para lá como o vento na relva. Alguns pensaram que fosse Saruman. Dizem que antes do cair da noite, ele partiu para Isengard. Alguns dizem que Língua de Cobra foi visto mais cedo, rumando ao norte com uma companhia de orcs. Língua de Cobra dar-se-á mal se Gandalf topar com ele, comentou Théoden. Ainda assim, agora sinto falta de meus dois conselheiros, o velho e o novo. Mas nesta aflição não temos escolha melhor senão prosseguir, como disse Gandalf, ao portão de Helm, quer Erkenbrand esteja lá ou não. Sabe-se o tamanho da hoste que vem do norte? É muito grande, disse o batedor. Aquele que foge conta cada inimigo 2 vezes. Porém falei com homens resolutos, e não duvido de que o grupo principal do inimigo seja muitas vezes maior do que todos que temos aqui. Então sejamos rápidos, respondeu Elmer. Vamos forçar passagem pelos inimigos que já possam estar entre nós e a fortaleza. No abismo de Helm existem cavernas onde centenas podem se ocultar, e dali caminhos secretos levam para o alto das colinas. Não confiem em caminhos secretos, disse o rei. Por muito tempo Saruman tem espionado esta terra. Ainda assim, nesse lugar nossa defesa pode durar bastante. Vamos embora. Aragorn e Legolas agora iam na vanguarda com Elmer. Cavalgaram por toda a noite escura, cada vez mais devagar, à medida que a treva aumentava e seu caminho subia rumo ao sul, mais e mais alto, para as dobras sombrias ao redor dos pés das montanhas. Encontraram poucos inimigos à frente. Aqui e ali deram com bandos vagantes de orcs,
mas esses fugiam antes que os cavaleiros os conseguissem apanhar ou matar. Receio que não levará muito tempo, disse Elmer, para a vinda da hoste do rei se tornar conhecida do líder de nossos inimigos, Saruman, ou algum capitão que ele tenha enviado. O rumor da guerra crescia atrás deles. Já podiam ouvir, trazido através da escuridão, o som de cantos estridentes. Tinham escalado alto na garganta do abismo quando olharam para trás. Então viram tochas, incontáveis pontos de luz fogosa nos campos negros atrás deles, espalhados como flores vermelhas ou insinuando-se da baixada em longas filas bruxuleantes. Aqui e ali rompia uma labareda maior. É uma grande hoste, nos segue de perto, disse Aragorn. Trazem fogo, afirmou Théoden, e estão incendiando à medida que chegam. Feixes, choupanas e árvores. Este vale foi rico e tinha muitas verdades. Ai de meu povo! Quisera que fosse dia e pudéssemos atropelá-los como uma tempestade vinda das montanhas, exclamou Aragorn. Aflige-me fugir deles. Não precisamos fugir muito mais longe, disse Elmer. Não mais longe. À nossa frente está o dique de Helm. Antiga trincheira e baluarte escavado através da garganta, um quarto de milha abaixo do portão de Helm. Ali podemos virar e dar combate. Não. Somos muito poucos para defendermos o dique, respondeu Théoden. Tem 1 milha ou mais de comprimento e a brecha é larga. É na brecha que nossa retaguarda deve se postar se formos pressionados, disse Elmer. Não havia estrela nem lua quando os cavaleiros chegaram à brecha no dique, onde saía o riacho vindo de cima, e a estrada junto dele descia do forte da trombeta. O baluarte erguia-se de repente diante deles, uma sombra alta além de um oco escuro. Quando se aproximaram, uma sentinela os contestou. O senhor da marca cavalga ao portão de Helm, respondeu Elmer. Eu, Elmer, filho de Elmund, o digo. Estas são boas novas além da esperança, disse a sentinela. Apressai-vos, o inimigo está em vossos calcanhares. A hoste passou pela brecha e parou num aclive gramado acima dela. Ficaram então sabendo, para sua alegria, que Erkenbrand deixara muitos homens para guarnecer o portão de Helm e que mais haviam escapado desde então. Quem sabe tenhamos 1000 aptos a lutarem a pé, disse Gamling, um ancião, líder dos que viajavam o dique. Mas a maior parte deles viu invernos demasiados, assim como eu, ou de menos, como o filho de meu filho aqui. Que novas hás de Erkenbrand? Onde chegou a notícia de que ele recuava para cá com todos os que restavam dos melhores cavaleiros de Westfold? Mas ele não veio. Receio que agora não venha, disse Elmer. Nossos batedores não obtiveram notícia dele, e o inimigo preenche todo o vale atrás de nós. Gostaria que ele tivesse escapado, disse Théoden. Era um homem poderoso. Nele reviveu a valentia de Helm, o mão de martelo. Mas não podemos aguardá-lo aqui. Agora precisamos levar todas as nossas forças para trás das muralhas. Estais bem estocados? Trazemos poucas provisões, pois partimos à batalha aberta, não a um cerco. Atrás de nós, nas cavernas do abismo, estão 3/4 do povo de Westfold, velhos e jovens, crianças e mulheres, disse Gamling. Mas também foi reunido ali grande estoque de comida e muitos animais e sua forragem. Isso é bom, disse Elmer. Estão queimando ou saqueando tudo o que resta no vale. Se vierem pechinchar nossos víveres no portão de Helm, pagarão um preço alto, disse Gamling. O rei e seus cavaleiros avançaram. Apearam antes do caminho elevado que atravessava o riacho. Em uma longa fileira, levaram os cavalos rampa acima e entraram nos portões do Forte da Trombeta. Ali foram recebidos outra vez com alegria e esperança renovadas, pois havia agora homens bastantes para guarnecer o forte e a muralha de barreira. Elmer rapidamente pôs seus homens de prontidão. O rei e os homens de sua casa estavam no Forte da Trombeta, e também ali havia muitos dos homens de Westfold.
Mas na muralha do abismo e em sua torre e por trás dela, Elmer dispôs da maior parte da força que tinha, pois ali a defesa parecia mais duvidosa, caso o assalto fosse determinado e com muita gente. Os cavalos foram levados para longe, abismo acima, com tanta guarda quanto estava disponível. A muralha do abismo tinha 20 pés de altura e era tão espessa que 4 homens podiam caminhar pelo topo lado a lado, abrigados por um parapeito sobre o qual só um homem alto conseguia enxergar. Aqui e ali havia fendas na pedra, através das quais era possível atirar. Era possível chegar a essa meia por uma escada que descia de uma porta no pátio externo do Forte da Trombeta. 3 lances de degraus também subiam para o alto da muralha, desde o abismo atrás dela. Mas na frente, esta era lisa, e suas grandes pedras estavam dispostas com tanta habilidade que não se podia achar apoio para o pé em suas juntas, e no topo projetavam-se como um penhasco escavado pelo mar. Gimli estava de pé, apoiado no peitoril da muralha. Legolas estava sentado mais acima, no parapeito, manipulando o arco e espiando a escuridão. Isto é mais do meu agrado, disse o anão, batendo o pé nas pedras. Meu coração sempre se anima quando nos aproximamos das montanhas. Há boa rocha aqui. Esta região tem ossos duros. Senti-os em meus pés quando subimos no dique. Dá-me um ano e uma centena de minha gente, e eu os transformaria isto em um lugar no qual os exércitos se quebrariam como água. Não duvido disso, respondeu Legolas. Mas és um anão, e os anãos são um povo estranho. Não gosto deste lugar, e à luz do dia não hei de gostar mais dele. Mas tu me consolas, Gimli, e estou contente de ter-te por perto, com tuas pernas robustas e teu machado duro. Queria que houvesse outros de tua parentela entre nós, mas daria ainda mais por 100 bons arqueiros de Treva-mata. Havemos de precisar deles. Os Rohirrim têm bons arqueiros, à sua maneira, mas aqui há muito poucos, muito poucos. Está escuro para atirar com um arco, disse Gimli. Na verdade, é hora do sono. Sono. Sinto sua falta como jamais pensei que um anão sentiria. Cavalgar é trabalho exaustivo. No entanto, meu machado está inquieto em minha mão. Dá-me uma fileira de pescoços de orcs e espaço para balançar, e toda a exaustão me abandonará. Passou-se um tempo lento. Lá longe, no fundo do vale, fogos esparsos ainda ardiam. As hostes de Isengard avançavam agora em silêncio. Era possível ver suas tochas subindo em curvas pela garganta, em muitas filas. De repente, irromperam no dique gritos e berros, e os ferozes brados de guerra dos homens. Tochas ardentes apareceram por cima da borda e agruparam-se densamente na brecha. Depois, dispersaram e sumiram. Voltaram homens galopando por sobre o campo, subindo a rampa até o portão do Forte da Trombeta. A retaguarda do povo de Westfold havia sido forçada para dentro. O inimigo está próximo, disseram. Atiramos todas as flechas que tínhamos e enchemos o dique de orcs. Mas isso não os deterá por muito tempo. Já estão escalando a ribanceira em muitos pontos, densos como formigas em marcha. Mas nós lhes ensinamos a não carregar tochas. Já passava da meia-noite. O céu estava totalmente escuro, e a quietude do ar pesado pressagiava uma tempestade. De repente, as nuvens foram chamuscadas por um lampejo cegante. Raios ramificados abateram-se nas colinas a leste. Durante um momento de visão fixa, os vigias nas muralhas viram todo o espaço entre eles e o dique ser iluminado com luz branca. Estava fervendo e formigando de vultos negros. Alguns atarracados e largos, alguns altos e soturnos, com altos elmos e escudos negros. Mais centenas e centenas derramavam-se por cima do dique e através da brecha. A maré sombria fluía até as muralhas, de um penhasco ao outro. O trovão rolava no vale. A chuva desceu chicoteando.
Flechas densas como a chuva vieram assobiando por cima das ameias e caíram tilitando e resvalando nas pedras. Algumas encontraram um alvo. O ataque ao abismo de Helm começara, mas não se ouviu som nem contestação no interior. Não vieram flechas em resposta. As hostes atacantes pararam, frustradas pela ameaça silenciosa da rocha e da muralha. Mais e mais vezes os raios dilaceraram a escuridão. Então os orcs berraram, balançando lanças e espadas, e atirando uma nuvem de flechas em quem estivesse à vista nas ameias, e os homens da marca olharam para fora, admirados, para o que lhes parecia um grande campo de trigo escuro, agitado por uma tempestade de guerra, e cada espiga reluzia como luz farpada. Soaram trombetas insolentes. O inimigo avançou encapelado, alguns contra a muralha do abismo, outros rumo ao caminho elevado e a rampa que subia para os portões do Forte da Trombeta. Ali estavam reunidos os orcs mais descomunais e os homens selvagens dos morros da Terra Parda. Hesitaram por um momento e depois avançaram. Os raios relampejaram e, brazonado em cada elmo e escudo, via-se a horripilante mão de Isengard. Chegaram ao topo da rocha. Dirigiam-se aos portões. Então, por fim, veio a resposta. Uma tempestade de flechas os recebeu e um granizo de pedras. Eles hesitaram, abriram brechas e voltaram em fuga. E depois atacaram de novo. Abriram brechas e atacaram de novo. E a cada vez, como a maré que enche, paravam em um ponto mais alto. Outra vez soaram trombetas e rompeu uma multidão de homens, rugindo. Seguravam para cima seus grandes escudos, como um telhado, e em seu meio traziam 2 troncos de árvores enormes. Atrás deles, apiavam-se arqueiros órquicos, mandando um granizo de setas contra os arqueiros nas muralhas. Alcançaram os portões. As árvores, vibradas por braços fortes, bateram contra o madeirame com um ribombo dilacerante. Se um homem tombava, esmagado por uma pedra que despencava de cima, 2 outros saltavam para tomar seu lugar. Mais e mais os grandes arietes balançaram e bateram. Elmer e Aragorn estavam de pé, juntos na muralha do abismo. Ouviram o rugido das vozes e o impacto dos arietes, e então, num súbito lampejo de luz, contemplaram o perigo dos portões. Vem, disse Aragorn. Esta é a hora em que sacamos juntas as espadas. Correndo como fogo, apressaram-se ao longo da muralha, subiram os degraus e entraram no pátio externo no alto da rocha. Enquanto corriam, reuniram um punhado de espadachins resolutos. Havia uma pequena porta traseira que se abria em um canto da muralha do forte, a oeste, onde o penhasco se estendia ao seu encontro. Daquele lado, uma trilha estreita dava a volta em direção ao grande portão, entre a muralha e a beira escarpada da rocha. Juntos, Elmer e Aragorn saltaram pela porta com seus homens logo atrás. As 2 espadas reluziram ao serem desembainhadas como se fossem uma só. Gutwine! Exclamou Elmer. Gutwine pela marca! Andúril! Exclamou Aragorn. Andúril pelos Dúnedain! Atacando pelo flanco, lançaram-se sobre os selvagens. Andúril subia e descia, lampejando com fogo branco. Ergueu-se um brilho da muralha e da torre. Andúril! Andúril, vai à guerra! A lâmina que foi partida brilha outra vez! Consternados, os que manejavam os arietes deixaram cair as árvores e se viraram para combater. Mas o muro de seus escudos foi rompido como por um golpe de raio, e foram varridos, abatidos ou lançados por cima da rocha, no riacho pedregoso lá embaixo. Os arqueiros órquicos atiraram a esmo e depois fugiram. Por um momento, Elmer e Aragorn se detiveram diante dos portões. O trovão já rebombava à distância. Os raios ainda bruxuleavam ao longe entre as montanhas no sul. Um vento cortante soprava do norte outra vez. As nuvens estavam dilaceradas e à deriva,
e as estrelas espiavam, e acima das colinas do flanco da garganta navegava a lua, rumando ao oeste, luzindo amarela nos destroços da tempestade. Não chegamos cedo demais, disse Aragorn, olhando para os portões. Suas grandes dobradiças e barras de ferro estavam arrancadas e retorcidas. Muitas madeiras estavam rachadas. As portas não resistirão a outra saraivada de golpes igual. Porém, não podemos ficar aqui, além das muralhas, para defendê-las, disse Elmer. Olha! Apontou para o caminho elevado. Uma grande multidão de orques e homens já se reunia outra vez além do riacho. Flechas uivavam e resvalavam nas pedras ao redor deles. Vem! Precisamos voltar e ver o que podemos fazer para empilharmos pedras e madeiras nos portões pelo lado de dentro. Vem agora! Viraram-se e correram. Naquele momento, uma dúzia de orcs que estavam deitados imóveis entre os mortos pôs-se de pé com um salto e veio por trás deles, silenciosa e velozmente. Dois jogaram-se ao chão nos calcanhares de Elmer, fizeram-no tropeçar e em um momento estavam por cima dele. Mas um vulto pequeno e obscuro que ninguém observara saltou das sombras e deu um grito rouco. Baruch, Khazad! Khazad, ai, Menu! Um machado balançou para a frente e para trás. Dois orcs tombaram sem cabeça. Os demais fugiram. Elmer levantou-se com esforço enquanto Aragorn voltava, correndo em seu auxílio. A porta traseira foi fechada outra vez, a porta de ferro foi barrada e pedras foram empilhadas por dentro. Quando estavam todos seguros no interior, Elmer virou-se. Agradeço-te, Gimli, filho de Glóin, disse ele. Não sabia que estavas conosco na sortida, mas muitas vezes o hóspede não convidado demonstra ser a melhor companhia. Como chegastes ali? Segui-vos para espantar o sono, disse Gimli. Mas olhei para os homens das colinas e pareceram grandes demais para mim. Então sentei-me junto a uma pedra para ver vosso jogo de espadas. Não hei de achar fácil restituir-te, disse Elmer. Poderá haver oportunidade antes que a noite termine, disse o anão. Mas estou contente. Até agora nada abati senão madeira desde que deixei Moria. 2, disse Gimli, dando tapinhas no machado. Voltar ao seu lugar na muralha. 2, disse Legolas. Fiz melhor que isso. Apesar de precisar agora catar flechas usadas. Todas as minhas se foram. Porém, minha contagem é de 20 pelo menos. Mas isso são só algumas folhas na floresta. Agora o céu estava clareando rapidamente e a lua que descia brilhava intensa. Mas a luz trouxe pouca esperança aos cavaleiros da Marca. O inimigo diante deles parecia ter crescido em vez de diminuir. E mais ainda vinham se apinhando no vale através da brecha. A surtida na rocha só conquistara uma breve prorrogação. O assalto aos portões redobrou. Contra a muralha do abismo, as hostes de Isengard rugiam como o mar. Orques e homens das colinas pululavam em torno do seu sopé, de uma ponta a outra. Cordas com garateias eram jogadas por cima do parapeito mais depressa do que os homens conseguiam cortá-las ou lançá-las de volta. Centenas de longas escadas eram erguidas. Muitas eram lançadas para baixo, arruinadas, porém muitas outras as substituíam, e os orcs subiam por elas aos saltos, como macacos nas escuras florestas do sul. Diante do pé da muralha, os mortos e dilacerados eram empilhados como sarrafos na tempestade. Os hediondos amontoados cresciam cada vez mais, e ainda o inimigo avançava. Os homens de Rohan estavam exaustos. Todas as suas flechas estavam gastas, e cada seta fora atirada. As espadas estavam denteadas, e os escudos partidos. 3 vezes Aragorn e Elmer os arregimentaram. 3 vezes Andúril chamejou em um desesperado ataque que afastou o inimigo da muralha. Então, ergueu-se um clamor no abismo atrás deles.
Orcs haviam se esgueirado como ratos pelo aqueduto através do qual o riacho fluía para fora. Ali, tinham se reunido na sombra dos penhascos até que o ataque acima deles estivesse mais intenso. E quase todos os homens da defesa tivessem corrido até o topo da muralha. Então saltaram para fora. Alguns já haviam penetrado nas mandíbulas do abismo e estavam entre os cavalos, combatendo os guardas. Gimli saltou da muralha com um grito feroz que ecoou nos penhascos. Khazad! Khazad! Logo teve bastante trabalho. Ai, oi! Gritou ele. Os orcs estão atrás da muralha. Ai, oi! Vem, Legolas! Há bastante para nós dois. Khazad, ai, Menu! Espero que os vizinhos me achem louco. Gimli, o velho, olhou do forte da trombeta, ouvindo a possante voz do anão por cima de todo o tumulto. Os orcs estão no abismo! Gritou. Helm! Helm! Avante, Helmingas! Exclamou ele, enquanto descia aos saltos a escada da rocha, com muitos homens de Westfold às suas costas. Seu ataque foi feroz e súbito, e os orcs cederam diante deles. Pouco levou para serem encurralados nos estreitos do passo, e enquanto berravam, foram todos mortos ou perseguidos para a ravina do abismo, para tombarem diante dos guardiões das cavernas ocultas. 21! Exclamou Gimli. Desferiu um golpe com as duas mãos e abateu o último orc diante de seus pés. Agora minha contagem ultrapassa a do mestre Legolas outra vez. Precisamos tapar este buraco de ratos, disse Gimli. Dizem que os anãos são um povo astucioso com as pedras. Dá-nos teu auxílio, mestre. Não moldamos pedras com machados de batalha, nem com nossas unhas, disse Gimli, mas ajudarei como puder. Juntaram as pequenas rochas e pedras quebradas que conseguiam encontrar à mão, e sob a direção de Gimli, os homens de Westfold bloquearam a extremidade interna do aqueduto, até só restar uma saída estreita. Então, o riacho do abismo, inchado pela chuva, remexeu-se e inquietou-se em seu caminho estrangulado, e lentamente se espalhou em frias lagoas de um penhasco ao outro. Estará mais seco lá em cima, disse Gimli. Vem, Gimli. Vejamos como vão as coisas na muralha. Escalou-a e encontrou Legolas do lado de Aragorn e Elmer. O elfo afiava seu longo punhal. Por um curto tempo houve uma pausa no ataque, visto que a tentativa de invasão através do aqueduto fora frustrada. 21, disse Gimli. Bom, disse Legolas. Mas agora minha contagem é de 2 dúzias. Foi trabalho de punhal aqui em cima. Elmer e Aragorn apoiavam-se exaustos nas espadas. Do lado esquerdo, o estrépito e clamor da batalha na rocha voltaram a se erguer. Mas o forte da trombeta ainda resistia firme, como uma ilha no mar. Seus portões jaziam em ruínas, mas por cima da barricada de vigas e pedras lá dentro, nenhum inimigo ainda passara. Aragorn olhou as estrelas pálidas e a lua, que já se inclinava por trás das colinas ocidentais que cercavam o vale. Esta é uma noite comprida como anos, disse ele. Quanto demorará o dia a chegar? O amanhecer não está longe, respondeu Gimli, que já havia subido ao lado dele. Mas o amanhecer não nos ajudará, receio. Porém, o amanhecer é sempre a esperança dos homens, comentou Aragorn. Mas essas criaturas de Isengard, esses meio-homens e homens goblins engendrados pela manha imunda de Saruman, esses não se acovardam diante do sol, disse Gimli. Nem os homens selvagens das colinas. Não ouve as vozes deles? Ouço-as, afirmou Elmer. Mas meus ouvidos são tão somente os guinchos das aves e os bramidos das bestas. Porém há muitos que gritam na língua da terra parda, disse Gimli. Conheço essa língua. É uma antiga fala dos homens, e foi outrora falada em muitos vales ocidentais da Marca. Escuta! Eles nos odeiam e estão contentes, pois nossa perdição lhes parece certa. O rei, gritam eles. Tomaremos o seu rei. Morte aos Forgoyle. Morte aos cabeças de palha. Morte aos ladrões do norte.
tais os nomes que tem para nós. Nem meio milhar de anos esqueceram seu ressentimento de que os senhores de Gondor deram uma marca a Eorl, o jovem, e fizeram aliança com ele. Esse antigo ódio Saruman inflamou. São um povo feroz quando se excitam. Agora não cederão, no anoitecer nem no amanhecer, até que tomem Théoden ou eles próprios sejam mortos. Não obstante, o dia me trará esperança, disse Aragorn. Não dizem que jamais o inimigo tomou o forte da trombeta quando homens o defendiam? Ah, sim, diziam os menestréis, comentou Elmer. Então defendamo-lo e esperemos, disse Aragorn. Enquanto falavam, ouviu-se um clangor de trombetas. Então houve um impacto e um lampejo de chama e fumaça. As águas do riacho do abismo derramaram-se para fora, chiando e espumando. Não estavam mais represadas. Um buraco largo fora explodido na muralha. Uma hoste de vultos escuros manou para dentro. Perversidade de Saruman! Exclamou Aragorn. Esgueiraram-se outra vez para dentro do aqueduto, enquanto falávamos, e acenderam o fogo de Orthanc sob nossos pés. Elendil! Elendil! Exclamou ele, enquanto saltava na direção da brecha. Mas, mesmo enquanto fazia, 100 escadas foram erguidas ao encontro das ameias. Por cima da muralha e por baixo da muralha, o último assalto veio de roldão, como uma onda escura sobre um morro de areia. A defesa foi varrida para longe. Alguns dos cavaleiros foram rechaçados, mais e mais para o fundo do abismo, tombando e combatendo enquanto recuavam, passo a passo, rumo às cavernas. Outros abriram caminho a golpes de espada, voltando à cidadela. Uma larga escadaria subia do abismo até a rocha e o portão traseiro do Forte da Trombeta. Perto do sopé estava Aragorn. Em sua mão Andúril ainda reluzia, e o terror da espada manteve o inimigo recuado por algum tempo, enquanto todos que conseguiam alcançar a escada, um por um, subiam rumo ao portão. Atrás dele, nos degraus superiores, Legolas estava ajoelhado. Seu arco estava tenso, mas uma flecha catada era tudo o que lhe restava, e agora ele espiava, pronto a alvejar o primeiro orc que ousasse se aproximar da escada. Todos que podiam já entraram em segurança, Aragorn, chamou ele. Volta! Aragorn virou-se e subiu a escada correndo, mas ao correr tropeçou de tão exausto. De imediato seus inimigos saltaram avante. Os orcs subiram, berrando, com os longos braços estendidos para agarrá-lo. O mais adiantado caiu com a última flecha de Legolas na garganta, mas os demais saltaram por cima dele. Então um grande rochedo, lançado da muralha externa mais acima, abateu-se na escada e os lançou de volta para o abismo. Aragorn alcançou a porta e esta rapidamente se fechou atrás dele com clangor. As coisas vão mal, meus amigos, disse ele, enxugando o suor da testa com o braço. Bastante maus, assentiu Legolas. Mas ainda assim não desesperadas enquanto te temos conosco. Onde está Gimli? Não sei, respondeu Aragorn. Da última vez em que o vi, ele lutava no solo atrás da muralha, mas o inimigo nos apartou. Ai de nós! Essas são más novas, lamentou Legolas. Ele é robusto e forte, disse Aragorn. Esperemos que escape de volta às cavernas. Ali estaria a salvo por algum tempo, mais a salvo que nós. Tal refúgio seria do agrado de um anão. Essa deve ser minha esperança, disse Legolas. Mas gostaria que ele tivesse vindo para cá. Queria contar ao mestre Gimli que agora minha contagem é de 39. Se ele alcançar as cavernas, ultrapassará tua contagem outra vez, riu-se Aragorn. Nunca vi um machado manejado desse modo. Preciso ir em busca de algumas flechas, disse Legolas. Quisera que esta noite terminasse, assim eu teria melhor luz para atirar. Aragorn entrou então na cidadela. Ali, para sua consternação, soube que Elmer não chegara ao Forte da Trombeta. Não, ele não veio à rocha, disse um dos homens de Westfold. Da última vez em que o vi, ele reunia homens ao seu redor e combatia na boca do abismo.
Gamlin estava com ele e o anão, mas não pude chegar até eles. Aragorn caminhou atravessando o pátio interno e subiu até um recinto alto na torre. Ali estava o rei, sombrio diante de uma janela estreita, observando o vale. Quais são as novas, Aragorn? Indagou ele. A muralha do abismo foi tomada, senhor, e toda a defesa foi varrida. Mas muitos escaparam aqui para a rocha. Elmer está aqui? Não, senhor. Mas muitos dos teus homens recuaram para o abismo, e alguns dizem que Elmer estava entre eles. Nos estreitos eles podem reter o inimigo e entrar nas cavernas. Que esperança terão? Então isso eu não sei. Mais que nós. Boas provisões, dizem. E ali o ar é saudável por causa das saídas pelas fissuras na rocha, muito acima. Ninguém consegue forçar a entrada enfrentando homens determinados. Poderão resistir por muito tempo. Mas os orcs trouxeram uma perversidade de Orthanc, ou Orthanc, disse Aragorn. Eles têm um fogo explosivo e com ele tomaram a muralha. Se não puderem entrar nas cavernas, poderão bloquear os que estão lá dentro. Mas agora precisamos voltar todos os nossos pensamentos à nossa própria defesa. Impaciento-me nesta prisão, disse Théoden. Se eu pudesse ter empunhado uma lança, cavalgando diante de meus homens no campo, quem sabe eu tivesse tido outra vez a alegria da batalha e terminado assim. Mas aqui sou de pouca valia. Aqui pelo menos estás resguardado na mais robusta fortaleza da marca, disse Aragorn. Temos mais esperança de te defender no Forte da Trombeta que em Edoras, ou mesmo no Fano da Colina, nas montanhas. Dizem que o Forte da Trombeta nunca sucumbiu a um ataque, comentou Théoden. Mas agora meu coração está cheio de dúvidas. O mundo muda, e tudo que outrora foi forte demonstra agora ser inseguro. Como alguma torre há de resistir a tais números e ao ódio tão afoito? Soubesse eu que a força de Isengard havia crescido tanto. Quem sabe não teria partido de modo temerário para enfrentá-la, apesar de todas as artes de Gandalf. Agora seu conselho já não parece tão bom quanto parecia sob o sol matutino. Não julgues o conselho de Gandalf antes que esteja tudo terminado, senhor, disse Aragorn. O fim não tardará, respondeu o rei. Mas não acabarei aqui, apanhado como um velho texugo numa armadilha. Snaumana, Hasufel e os cavalos de minha guarda estão no pátio interno. Quando chegar a aurora, mandarei os homens tocarem a trompa de Helm e sairei a cavalo. Então cavalgarás comigo, filho de Arathorn. Quem sabe havemos de forçar um caminho, ou ter um fim que valerá uma canção. Se restar alguém para nos cantar depois disto. Cavalgarei contigo, disse Aragorn. Despindo-se, voltou às muralhas e percorreu todo o circuito, encorajando os homens e prestando ajuda onde todo o ataque fosse intenso. Legolas foi com ele. Explosões de fogo saltavam de baixo, sacudindo as pedras. Garateias de abordagem eram lançadas e erguiam-se escadas. De novo e de novo os orcs alcançavam o topo da muralha externa e outra vez os defensores os lançavam para baixo. Finalmente Aragorn estava de pé acima dos grandes portões, indiferentes às setas do inimigo. Olhando ao longe, viu que o firmamento oriental empalidecia. Então ergueu a mão vazia com a palma para fora, em sinal de negociação. Os orcs berraram e zombaram. Desça, desça, gritavam. Se quer falar conosco, desça, traga seu rei. Somos os Uruk-hai combatentes. Vamos buscá-lo em seu buraco se ele não vier. Traga para fora seu rei sorrateiro. O rei fica ou vem por sua própria vontade, retrucou Aragorn. Então o que você faz aqui? Responderam. Por que vigia? Quer ver a grandeza de nosso exército? Somos os Uruk-hai combatentes. Vigio para ver a aurora, disse Aragorn. Que importa a aurora? Zombaram eles. Nós somos os Uruk-hai. Não paramos o combate pela noite ou pelo dia, pelo bom tempo ou pela tempestade. Nós viemos matar, pelo sol ou pela lua,
Que importa a aurora? Ninguém sabe o que o novo dia há de lhe trazer, disse Aragorn. Vão embora, antes que ele seja para seu mal. Desça da muralha ou vamos descê-lo atirando, gritaram. Isso não é negociação. Você não tem nada a dizer. Ainda tenho isto a dizer, respondeu Aragorn. Nenhum inimigo jamais tomou o forte da trombeta. Partam. Do contrário, nenhum só será poupado. Nenhum só estará vivo para levar notícias de volta ao norte. Vocês não sabem o perigo que correm. Tão grande era o poder e a realeza que se revelavam em Aragorn, ali de pé sozinho, acima dos portões arruinados, diante da hoste de seus inimigos, que muitos dos homens selvagens se detiveram e olharam por cima dos ombros, na direção do vale, e alguns ergueram os olhos em dúvida para o céu. Mas os orcs viram em altas vozes, e uma saraivada de dardos e flechas assobiou por cima da muralha, enquanto Aragorn descia em um salto. Houve um rugido e uma explosão de fogo. O arco do portão, sobre o qual ele estivera de pé um momento antes, desmoronou e desabou em fumaça e poeira. A barricada foi dispersa como por um raio. Aragorn correu até a torre do rei. Mas, no momento em que o portão caiu e os orcs em torno berraram, preparando-se para atacar, ergueu-se um murmúrio atrás deles como um vento ao longe, e cresceu, tornando-se um clamor de muitas vozes gritando estranhas novas na aurora. Os orcs na rocha, ouvindo o rumor da aflição, hesitaram e olharam para trás. E então, súbito e terrível, da torre lá em cima, soou o toque da grande trompa de Helm. Todos que ouviram aquele som estremeceram. Muitos dos orcs se lançaram de rosto no chão e cobriram os ouvidos com as garras. Lá de dentro do abismo vinham os ecos, toque após toque, como se houvesse um poderoso arauto postado em cada penhasco e colina. Mas nas muralhas, os homens ergueram os olhos, escutando pasmados, pois os ecos não morriam. Os toques da tromba seguiam rolando pelas colinas, já mais próximos e mais intensos. Respondiam uns aos outros, soprando ferozes e livres. Helm! Helm! Gritavam os cavaleiros. Helm ergueu-se de volta. Helm ergueu-se e volta à guerra. Helm por Théoden, rei! E com esse brado veio o rei. Seu cavalo era branco como a neve. Dourado era seu escudo e sua lança era longa. À sua direita estava Aragorn, herdeiro de Elendil. Atrás dele cavalgavam os senhores da casa de Eorl, o jovem. A luz irrompeu no céu. A noite partiu. Avante, Eorlingas! Com um grito e um grande ruído eles atacaram. Rugindo descendo dos portões, precipitaram-se sobre o caminho elevado e romperam entre as hostes de Isengard como um vento no meio da relva. Detrás deles, do abismo, vinham os gritos implacáveis dos homens que saíam das cavernas, rechaçando o inimigo. Acorreram para fora todos os homens que restavam sobre a rocha, e o som de trompas tocando ecoava sempre nas colinas. Cavalgaram em frente o rei e seus companheiros. Capitães e campeões tombavam e fugiam diante deles. Nem orcs, nem homens lhes resistia. Tinham as costas voltadas às espadas e lanças dos cavaleiros e os rostos ao vale. Gritavam e gemiam, pois temor e grande pasmo os assaltaram ao nascer do dia. Assim o rei Théoden cavalgou do portão de Helm e abriu caminho até o grande dique. Ali a companhia parou. A luz se intensificava ao redor deles. Raios de sol luziam sobre as colinas orientais e rebrilhavam em suas lanças. Mas eles estavam montados nos cavalos, em silêncio, e contemplavam a garganta do abismo lá embaixo. O terreno mudara. Onde antes se estendia o verde vale, com encostas gramadas que ladeavam as colinas cada vez mais altas, erguia-se agora uma floresta. Grandes árvores, nuas e silenciosas, estavam dispostas em fileira após fileira, com ramos enredados e topos escanecidos.
Suas raízes retorcidas enterravam-se na longa relva verde. Havia escuridão abaixo delas. Entre o dique e a beira daquela mata sem nome, só restava aberto um quarto de milha. Ali encolhiam-se agora as altivas hostes de Saruman, no terror do rei e no terror das árvores. Desceram em torrente do portão de Helm até toda a área acima do dique ficar livre deles. Porém embaixo estavam apiados como moscas fervilhantes. Em vão engatinhavam e se arrastavam pelas bordas da garganta, tentando escapar. No leste, a beira do vale era demasiado íngreme e pedregosa. À esquerda, do lado oeste, aproximava-se sua sina final. Subitamente surgiu sobre uma crista um cavaleiro branco trajando branco, reluzindo ao sol nascente. Por cima das colinas baixas as trompas soavam. Atrás dele, descendo às pressas pelas longas encostas, havia 1000 homens a pé. Tinham as espadas nas mãos. No meio deles caminhava um homem alto e forte. Seu escudo era vermelho. Ao chegar à borda do vale, levou aos lábios um grande corno negro e soprou um toque ressoante. Erkenbrand! Gritaram os cavaleiros. Erkenbrand! Contemplai o cavaleiro branco! Exclamou Aragorn. Gandalf voltou outra vez. Mifrandir, disse Legolas. Isto é feito de mago de veras. Vamos! Quero ver esta floresta antes que mude o encantamento. As hostes de Isengard rugiam, balançando para cá e para lá, virando-se de um medo para o outro. Outra vez a tromba soou na torre. Descendo pela brecha do dique, a companhia do rei atacou. Descendo das colinas saltou Erkenbrand, senhor de Westfold. Descendo saltou Scadofax, como um cervo que corre sem passo falso nas montanhas. O cavaleiro branco estava diante deles, e o terror de sua vinda encheu o inimigo de loucura. Os homens selvagens caíram de rosto no chão diante dele. Os orcs cambalearam e guincharam, e lançaram longe espada e lança. Fugiram como uma fumaça negra impelida por um vento crescente. Lamentando-se, penetraram na sombra que os aguardava das árvores. E daquela sombra, nenhum jamais voltou.